Dorival faz suspense, Bruno Guimarães alfineta Conmebol, seleção mais valiosa e treino do Brasil. Fala galera do canal BTB Esportes, estou chegando com as principais notícias da seleção brasileira, mas antes de qualquer coisa, quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho, muito no nosso crescimento e você não paga absolutamente nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para geral e bora para as notícias da seleção brasileira. Como vocês podem ver, estou aqui em frente ao hotel onde a seleção está hospedada, aqui em Santa Clara, na Califórnia. A seleção brasileira chegou no sábado, neste domingo fez a primeira atividade já aqui, onde o Brasil vai enfrentar a Colômbia, então fez o primeiro treino neste domingo e hoje também tem treino da seleção brasileira. O Brasil, que veio de uma vitória por 4-1 contra o Paraguai, descansou no sábado, fez a viagem e no treino deste domingo foi muito abraçado pela torcida. Tinham muitos torcedores no local da atividade da seleção brasileira. Muitos torcedores foram até lá, ficaram aguardando do lado de fora todo o trabalho da seleção e no final puderam, tiveram a oportunidade de chegar próximo de grandes jogadores do Brasil. Muitos foram ali atender. Passaram por todos os torcedores, uma relação muito bacana entre os jogadores e a torcida. Os jogadores foram lá, atenderam, tiraram foto, o Vinícius Júnior, Endrick, o João Gomes, o próprio Dorival também tirou foto com muita gente, Rafinha, enfim. Os atletas foram até lá, retribuíram esse carinho da torcida, até mesmo o Tafarel, que é o preparador de goleiros, foi bastante tietado pelos torcedores que estavam lá no local onde a seleção brasileira está fazendo os seus treinos. Então foi uma festa muito bacana da seleção brasileira. Em alguns lugares que a gente passou por aqui, a gente via brasileiros, mas também muitas pessoas que não são brasileiros, mas que gostam dos jogadores do Brasil. Aqui em Santa Clara, a gente teve uma percepção bastante diferente. Tinham mais brasileiros, torcedores de fato do Brasil, do que pessoas que moram, que são daqui e que gostam dos jogadores do Brasil. Então tinha muito brasileiro, era um clima bastante festivo, Brasil que veio de vitória, então tudo isso já deixa a torcida mais animada e teve uma relação bastante bacana entre os torcedores e os jogadores ao final desse primeiro treino aqui na Califórnia. Esse treino que foi feito parte aberto a nós da imprensa e também tinha familiares e alguns convidados que acompanharam parte da atividade. O técnico Dorival Júnior liberou os primeiros minutos para que a gente pudesse acompanhar, depois ele fechou o treino e aí foi um trabalho mais restrito para os jogadores ali nessa primeira atividade da seleção. Ainda falando sobre o treino, eu falei que o Dorival fez suspense, Ele que na primeira atividade, ele fez esse campo reduzido, treinou os jogadores num campo reduzido, primeiro treino então da seleção brasileira teve essa atividade de campo reduzido e os jogadores que ficaram de coletes, como vocês podem ver aí nas imagens, foram os jogadores que foram titulares contra o Paraguai. Então, apesar de ter indicado mudanças da seleção brasileira, ele falou após a partida contra o Paraguai que iria mexer em algumas peças. Nessa primeira atividade, ele manteve os jogadores que foram titulares com os coletes de titular e os demais sem colete. Isso pode dizer alguma coisa sobre o que o Dorival pensa para o jogo contra a Colômbia, mas na verdade ele vai definir a equipe titular e quem vai a campo como titular no treino de hoje. Hoje à tarde tem mais um treino da seleção e nesse treino sim, o Dorival vai cravar como vai ser a equipe titular para enfrentar a Colômbia. Por enquanto está fazendo suspense. Logo após acabar a última partida ele disse que iria fazer mudanças, mas nesse primeiro treino não indicou nenhuma mudança para enfrentar a Colômbia. Eu quero saber de vocês, se vocês acham que deve fazer ou não mudanças, coloca aí nos comentários. O Bruno Guimarães, que na coletiva de imprensa que ele deu ontem, ele já deixou um recado para o Dorival Júnior. Ele falou que não quer ser poupado, quer jogar. É um jogo muito importante para o Brasil. É um jogo que vale a liderança do grupo, vale a classificação em primeiro do grupo, então todo mundo quer jogar, obviamente, mas a gente sabe que tem jogadores que vêm de uma sequência de jogos aí, de fim de temporada, é o caso do próprio Bruno Guimarães, também tem outros jogadores que estão pendurados, 4 jogadores pendurados no Brasil, então isso também é importante e pode pesar na decisão do Dorival, mas
pelo menos o Bruno Guimarães falou que não quer ser poupado, que ele é fominha, que ele quer jogar, que ele quer entrar em campo contra a Colômbia. Jogo importantíssimo, Dorival Júnior fazendo mistério até então. No treino de hoje, você fica ligado aqui no nosso canal que você vai saber das informações do que ele definiu da seleção brasileira. O treino de hoje vai ser um treino para definir aquilo que o Dorival vai fazer no jogo contra a Colômbia. Mudando de assunto, falando de seleção mais valiosa, essa seleção brasileira, essa geração que muitas vezes é questionada, né? Até porque os resultados não acontecem, é natural que cria-se esse questionamento sobre a qualidade dos jogadores, sobre o potencial dos jogadores, mas a informação que a gente tem de um levantamento que foi feito é que a seleção brasileira é a mais valiosa da Copa América. Os jogadores mais bem avaliados no mercado estão na seleção brasileira. O Vini Júnior, que é o jogador mais caro do mercado, ele custa para o mercado, né, uma estimativa de valor de mercado de 195 milhões de dólares, ou seja, R$1 bilhão. Então ele é um jogador muito valorizado no mercado e somando os 26 jogadores convocados do Brasil, tem um valor de mercado em dólar de 1,15 bilhão e em reais 6,3 bilhões. Então é uma seleção muito valiosa. Esses jogadores precisam colocar em campo o potencial que tem, porque é uma seleção valiosa de grandes jogadores. É uma geração que não correspondeu ainda à altura do que a torcida espera, mas que tem excelentes jogadores e isso fica muito claro, né, no mercado aí. Se o mercado está avaliando bem é porque são grandes jogadores. Colocar isso em campo, colocar essa capacidade toda que esses jogadores têm em campo, porque a gente está muito na torcida para que a seleção brasileira brilhe bastante, tanto na Copa América quanto também nas outras competições que vai disputar daqui para frente. É uma seleção muito valiosa, uma geração valiosa. É só chamar essa responsabilidade, buscar essa responsabilidade e colocar em campo aquilo que tem de melhor para oferecer para o povo brasileiro. O Bruno Guimarães falou um pouquinho na coletiva que ele deu ontem sobre essa questão, né, do favoritismo da seleção brasileira, de ser ou não uma seleção favorita, que entrou nessa Copa América sem ser favorita. E ele quis, né, ele deixou bem claro que ele não importa com favoritismo. A gente tem uma seleção muito valiosa, mas que hoje não chega na Copa América, não chegou na Copa América como favorita. Até por conta, né, dos resultados que tiveram nos últimos jogos e nas últimas competições. Mas o Bruno Guimarães foi bastante enfático a respeito disso. Ele disse: pode não ser favorito, mas o Brasil é muito respeitado. Deixa os outros serem favoritos. Se formos campeões, é o que importa. E é isso, favoritismo à parte, o que importa mesmo é ser campeão. Que o Brasil seja campeão. É uma seleção com grande potencial, é uma seleção muito valiosa e que tem totais condições de vencer a Copa América. É só colocar isso dentro de campo, o melhor dentro de campo, conseguir explorar o melhor de cada um, que a gente vai ir bem adiante. E o primeiro grande desafio é contra a Colômbia no jogo da próxima terça-feira. Mudando de assunto, falar sobre a alfinetada do Bruno Guimarães na Conmebol. Ele que fez coro também às reclamações de outros jogadores. Não é a primeira vez que os jogadores do Brasil fazem reclamações quanto à Conmebol desde que começou a Copa América. O Danilo fez uma reclamação logo no primeiro jogo de que eles não foram nem sequer consultados a respeito do tamanho do gramado. O Vini Júnior, após a última partida, né, contra o Paraguai, ele fez duras críticas às decisões da Conmebol, também em relação a gramado, falou sobre a arbitragem, sobre a forma que tratam os jogadores. E agora, mais uma vez, outro jogador se posiciona contra a Conmebol. A Conmebol que ela criou uma punição, né, punir os treinadores se os jogadores atrasarem para voltar a campo depois do intervalo. Os treinadores são punidos e caso isso aconteça, né, são tirados aí do próximo jogo. Então, a seleção que acontecer isso perde o seu treinador. Questionado sobre isso, né, já que aconteceu com outras seleções, o Bruno Guimarães deu uma cortada na Conmebol, assim, que ninguém estava nem esperando que ele fosse responder isso. Perguntado sobre isso, ele disse o seguinte: eu acho que a Conmebol tem coisas mais importantes para se preocupar do que com isso, de punir técnico por demorar a voltar em campo. Ele disse que tem uma pessoa responsável por lembrar os jogadores ali, marcar em cima mesmo no cronômetro para voltarem a campo, mas na percepção dele, a Conmebol tem muito mais coisa para se preocupar, que não está se preocupando e está se preocupando com isso, que nem tem tanta importância assim. Foi o que disse o Bruno Guimarães. Então os jogadores estão em coro aí contra a Conmebol. Não é o primeiro a falar isso, como eu falei, e mais uma vez
eles estão reclamando da postura da Conmebol, que é a organizadora da Copa América. Então é isso, gente. Essas são as informações da seleção brasileira. Tudo o que aconteceu nesse primeiro dia da seleção brasileira aqui na Califórnia, aqui em Santa Clara. O Brasil que treina hoje. Hoje também são as definições do técnico Dorival Júnior. Tem coletiva de imprensa, muita coisa para acontecer hoje, nesta segunda-feira. Então você fica ligado aqui no canal, acompanha a gente, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. Dorival que deve falar também hoje, tem reconhecimento do gramado, enfim, muita coisa para acontecer. E se você quer ficar por dentro de tudo da seleção brasileira, não esquece de ativar o sininho das notificações e curte esse vídeo para ajudar a gente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.